nação palhaférica! Chegamos agora para a segunda parte da nossa conversa com Miguel Arcanjo. Então não deixem de conferir esse restinho da nossa conversa com Miguel Arcanjo. É com vocês! Eu acho que é o brincar mesmo. É o dia a dia dos ensaios, da cena que vai dar esse time. Às vezes uma frase fora de contexto pode gerar um efeito, não é esse que a gente quer. E aí, essas duas pessoas são fundamentais, que é o Sérgio e o Hugo, como diretores, de ter esse olhar de fora. Não tira o olhar de fora. Mesmo quando vocês estiverem muito dentro, vocês têm sempre que ter o olhar de fora. E o olhar do diretor, ainda mais quando o assunto é mais polêmico, tem que ser sempre assim, se problematize antes, sabe? Para poder sentir o tom de tudo, para não sair do tom. E quem vai ajudar muito isso, quem é a sonoplastia? Humberto, não é isso? É Humberto mesmo, né? Tá aqui. Que vai ajudar, Humberto. Você é a Letícia e a Jamile são só atrizes, não é isso? Isso. Então, só atrizes é ótimo, né, Jamile? Então, só atrizes, né? Só dão a alma ali no palco. Então, assim, vocês vão... para cuidar das meninas, da Letícia, da Jamile e do elenco, o Humberto vai criar também essa atmosfera, porque ajuda muito na comédia e no humor, né? O barulhinho certo na hora certa. Não sei se você chegou a ver, Humberto, uma peça que era com o... Qual é o nome dele? O Dan Stubar, que era um espetáculo que ele fazia, que era meio italiano, acho que era do Dario Fo. Você viu ou não? Não, não conheço. Morte Acidental de um Anarquista. Isso. Ficou muito tempo em cartaz no MASP. Por que eu falei desse texto, Humberto? Porque a sonoplastia desse espetáculo era feita por um músico ao vivo. Ele era tipo o caçulinha do Faustão, sabe? Pã, tá, percussão, Um clássico. Uhum. caía, ele fazia bum. É o sonoplasta de radionovela, né? Outra Uhum. obrigatória, anotas, caros ouvintes, porque eles fazem a radionovela e também um dos atores é o sonoplasta. Ele faz na hora a sonoplastia. Eu não estou dizendo que eu vou obrigar a Humberto a estar em cena de clown fazendo a sonoplastia. Adoraria. Mas é o que vai acontecer. Mas essa é a ideia, né? A gente estava nesse processo com o Humberto em cena, porque acho que a gente, o Humberto se descobriu também como palhaço, né? Acho que o grupo também criou esse lugar para acolher e, ficou muito natural ele em cena, assim. Então, acho que muito provavelmente ele fez. Olha que eu nem sabia, se a gente tivesse combinado, Tá vendo? eu nem tinha ideia. Porque é isso, eu imagino o Humberto um palhaço em cena, que é um palhaço que domina a sonoplastia. E porque a voz do... Aí eu te falo, a sonoplastia é uma voz, ele é um ator. Ele é um ator em cena, é importantíssimo. Então, ele é a voz que responde, ele é a voz que ironiza, ele é a voz que corrobora, ele pode ser a voz que questiona. Então, essa pesquisa para você... E eu estou falando isso aqui de dramaturgia, porque dependendo do barulho que o Humberto fizer, do som que ele provocar, ele vai gerar uma leitura dramatúrgica da frase. Ele pode ridicularizar uma frase, né? Ele pode gerar aplauso para uma frase. Então, assim, a voz do Humberto, essa voz sonora dele é uma voz brechtiana, né? Falando em Brecht, sem ser muito chato, acadêmico, nojento, e aqueles acadêmicos, vamos falar de Brecht. Mas, resumindo assim, o fio da meada, o Brecht, eu imagino que vocês estudaram um pouquinho, mas o Brecht, ele revelava a cena na cena, né? Ele é um ator que tem consciência que ele é um personagem, um ator que ele não faz aquele mergulho do realismo, naturalismo, né? Que é aquele ator do Stanislavski, né? Que você cria um personagem e durante a peça você só é aquele personagem. O ator do Brecht, não. Ele falou, oi, eu sou o Sérgio, estou fazendo um personagem tal. Ele tem um distanciamento do personagem. Então, esse distanciamento dramatúrgico da história, quem pode ter, se é só uma provocação, é a sonoplastia. Né? Ela pode funcionar como esse distanciamento épico, digamos assim, se vocês quiserem colocar a terminologia teatral. Não que eu não goste também aqui um parênteses do mergulho realista. Eu acho que você pode fazer Stanislavski muito bem feito. Eu adoro também. Eu não tenho preconceito nenhum.
Inclusive, na minha peça, eles não saem do personagem. Não saem. O Rafael começa bem épico, né? Não começa. Ele começa o Miguel contando, mas ele não fala, eu sou o Rafael, eu vou fazer o Miguel. Mas no início tinha. O É início, narrativo, né? o início era... Porque é uma entrada, né? Pensa, no caso da minha peça aqui, é tipo um filme. Você tem um personagem, ele conta, eu convivi com ela, vum, aí de repente você volta para o passado. Esse recurso, gente, ninguém aqui é gênio. É o recurso mais manjado de qualquer filme de Hollywood. Você começa numa cena, num momento, contando um dia tal, eu vivi essa cena. E dessa cena você vai para a história toda. E qual que é a cena crucial para os dois? O dia que eles se conhecem, né? No caso agora de vocês, vocês estão fazendo uma coisa muito maior. A peça de vocês é uma colcha, né? Uma malha, né? De recortes. É isso, Sérgio? É por aí, Estamos né? esquematizando, é por aí, a gente está esquematizando ainda para olhar para isso tudo. Mas aqui, vocês pretendem fazer alguma coisa tipo narrativa desses palhaços? Serem os palhaços mesmo com o nome? Ou eles vão ser inspirados no outro? Ou eles vão ser fãs do outro, dos palhaços clássicos? A gente estava num lugar bem mais entendendo que aspectos da autoestima e da negritude cada um desses palhaços tem em si, né? Qual dessas questões cada um tem dentro deles, para que ao longo da jornada, ao longo da peça, eles consigam passar por isso, que eles consigam entender o valor em si, a beleza em si a partir disso. E aí a gente teria essas figuras históricas, né, como a Maria Elisa, o Benjamin, como quase guias, inspirações para eles, né, que ajudam eles a enxergarem isso em si, né, que trazem essa nova geração, né. Entendi. Eu vi uma cena que o Humberto fez que eu achei maravilhosa aqui no Zoom, que eu acho que eu vou provocar para brincar na peça, no ensaio. Teve uma hora que ele estava lá, ele estava arrumando o black dele, estava mexendo aqui, no black. Eu acho que o sonoplasta uma hora pode esquecer de fazer o som, ele pode ter um espelhinho que ele fica arrumando o black dele, sabe? Vaidoso com o black dele, e alguém fala, pô, você esqueceu de fazer o som, cadê o barulhinho? Aí ele faz, pim, vai gerar acho que passa uma ideia, tipo, ele se ama, ele se adora, sabe? O sonoplasta pode se adorar, ele pode ser tipo, eu me amo, entendeu? Eu sou um Narciso, bem Caetano Veloso, né, que lançou o filme Narciso em Férias. Eu sou um Narciso, que fica me olhando no espelho. E aí pode ter essa questão da negritude, que ele pode ter uma relação de muito amor com o Black. Sabe, com o cabelo. Não corta, viu, Humberto, o cabelo. Eu não vou fazer isso, não. Não corta, deixa ele grande. Eu adoraria ter seu Black, mas eu fiquei careca, não tem mais. Eu já tive até tranças, mas eu tive que abrir mão dessa minha representatividade capilar. Então não corta, porque eu acho que esse cabelo seu pode ser algo interessantíssimo aí na cena. Então, assim, essa coxa de retalhos eu acho que é isso mesmo. E essa figura vocês já definiram ou ainda estão definindo se essa figura condutora dos dois palhaços negros, né, a palhaça e o palhaço, eles vão ser os personagens ou eles vão ser divididos ou ninguém sabe isso ainda? A gente não sabe ainda, a gente não sabe se eles são só citados, como que a gente vai personificar essas presenças, se vale a pena essa presença estar no corpo de algum dos atuantes, a gente está ainda investigando. Mas os meus investigadores teatrais. Não, eu acho sim, não. É uma decisão que vocês vão ter. Eu gosto de, talvez, não sei, proposta. Gostaria de que vocês exercitassem que esse personagem fosse transitando entre o elenco, sabe? Mas que tivesse algum signo que demonstrasse que era isso pensando no público, né? O Benjamin ou a palhaça, enfim. Agora, voltando para a dramaturgia, não sai da dramaturgia, mas vocês viram que, né, a dramaturgia meio que quando é um processo colaborativo, é a história final que vocês vão criar a partir dessas imagens todas. Então, assim, escreveu, pegou as cenas, montaram as cenas que funcionam, principalmente a direção também vê o ritmo dramatúrgico, corta sem dó, gente. E aí eu vou trazer do jornalismo. No jornalismo, às vezes, você escreve uma matéria gigante. Me fala, vocês leem matérias gigantes, assim, o tempo todo?
Sabe aquela Não. matéria? Não, né? Não, o tempo todo não. É isso. Mas a gente sempre busca, eu pelo menos sempre busco uma. Eu sou muito visual, né? Eu gosto de ver. Então eu tenho esse problema. Não adianta eu só ficar lendo. Eu preciso ver, eu preciso sentir. Então, para mim, eu tenho essa dificuldade. Se eu leio, essa leitura ela tem que me puxar o meu imaginário. Ela tem que fazer eu viajar. Então eu tenho que ir além. Se eu não conseguir ver, eu não. Então, se for muito grande, não conseguir me despertar isso, eu não consigo criar alguma coisa, não consigo imaginar. Então, precisa de me despertar alguma coisa. Boa, boa. A Jamile quer falar também? Mas vamos lá. Quer? Eu concordo com a Letícia. Eu leio poucas reportagens muito grandes. Eu prefiro realmente vídeos, né? O máximo que eu consigo ler assim por muito tempo é um artigo ou, sei lá, um trabalho de graduação, e mesmo assim tem que me levar nessa imaginação também. Tem que cortar, quando não tá mais tendo o consenso no texto ou na dramaturgia, também concordo que tem que cortar. É isso. E eu falo do jornalismo porque é óbvio que eu amo escrever, eu adoraria escrever matérias gigantes. Eu ultimamente tenho feito, quando é uma matéria mais informativa, 2 parágrafos. É o que interessa, o link para a pessoa escrever. O que interessa, gente, é isso, ó. Vai ter esse edital tal, vai dar tal, para peça tal, não sei o que, saber o detalhe, o link é esse. Quem quiser mesmo vai entrar no link, quem não quiser já soube do fundamental. Ah, Miguel, uma peça é uma reportagem? Não, obviamente que não. Mas eu estou falando da necessidade e da facilidade de editar e sem sofrer. Porque muitas vezes eu percebo em grupos, em teatro colaborativo, cortou a minha cena que eu criei, era a que eu mais gostei, estou com ódio para sempre do diretor. Não. Ou o diretor também que sai cortando todo mundo, meu Deus, é direito. Também não. Tudo é conversado, tudo é trabalhado. Eu imagino que vocês têm uma familiaridade uns com os outros, né? Estudaram juntos. E que todo mundo entenda que o que tem que funcionar é o todo. Pode parecer muito louco, mas eu já vi espetáculo que todas as cenas eram maravilhosas. Mas o espetáculo durava 3 horas. E chegava um momento que você não aguenta mais. Vocês estão falando, no caso de vocês, não vai durar 3 horas, porque vocês vão trabalhar com infanto juvenil. Concentrar a atenção durante muito tempo é difícil. Então, cortem. E quando eu digo cortem, não tem que cortar porque tem que cortar. Não, o todo tem que ter ritmo. E tem que funcionar, e tem que ser coeso, e tem que ter princípio, meio e fim. Pode parecer também uma loucura. Miguel, você é muito cartesiano. Mas eu ainda sou da opinião que toda história tem que ter princípio, meio e fim. Miguel, mas você não pode deixar aberto, você não é nada pós-moderno, pós-dramático, pós-tudo. Pô, tudo bem, pode ser a proposta que não tenha princípio, nem meio, nem fim. Mas também lide com o seu público vai chegar para essa perspectiva. Vocês estão trabalhando vocês vão trabalhar, eu vi o projeto de vocês vão trabalhar muito na periferia, não vão? Apresentações, né? Em céus, em tudo. Eu posso falar porque eu estudei numa escola estadual na periferia de Belo Horizonte, eu sei exatamente qual é esse entorno. Então, assim, são pessoas que já são formatadas, muitas vezes, assim, em forma não que o teatro tem que fazer o mesmo, mas que já estão acostumados com histórias que tenham princípio, meio e fim. Você pode romper com tudo isso? Pode ser esse o objetivo de vocês? De deixar todo mundo chocado, não entendi? Mas eu acho que o lugar de vocês mais é de formação de plateia, inclusive do tema de vocês. É que as pessoas se identifiquem, é que as pessoas se reconheçam e que as pessoas no final aplaudam e saiam amando vocês e o espetáculo. Esse é o objetivo, né? Que vocês sejam queridos também, que a mensagem, não digo vocês pessoas físicas, mas a mensagem de vocês seja querida por esse público. E ter princípio, meio e fim ajuda muito nisso, sabe? Não é à toa que funciona filme, que funciona... É porque funciona, entendeu? Ninguém está descobrindo isso agora. O Chaplin sabia isso e todo mundo que faz Hollywood sabe isso. Que, princípio, meio e fim. Que entendam... Mas eu já vi quando o Sérgio falou um pouquinho da história ali, que eu já entendi, é isso. São os palhaços, eles ainda estão tentando achar esse norte de orgulho, né, deles serem palhaços pretos, num mundo que só tenha outros tipos de palhaços, ou que palhaços como eles não são tão
aplaudidos ou reverenciados, mas aí você lembra, olha, existiram grandes palhaços. Talvez, né? E nesse momento vai causando uma transformação nos personagens e no final a gente tem uma redenção deles e eles são iluminados e veem que eles são importantes, sim, que eles têm que ter orgulho da história deles. É isso, não é? Em termos de estrutura narrativa. Em termos técnicos, né? Então, assim, é uma jornadinha do herói, né? O que a gente tem nesses... É um herói que se auto-reconhece, né? Ele vai do comecinho triste e no final ele está na glória. Estou falando aqui em termos técnicos, pode parecer maquiavélico da minha parte, mas é dramaturgia, né? A gente tem que ter noção do discurso que a gente está fazendo. Vocês estão construindo mito. E sujaram essa palavra, viu, gente? Mito, ultimamente. Mas eu vou até dar para vocês um texto de mito. Espera aí, só um pouquinho. Eu acho que é aqui. Que é um texto que eu tenho. Eu vou pegar depois e mandar para vocês, que é quando eu fiz minha monografia, eu estudei mito. Que é construção de um ídolo mesmo, né? Como que você constrói um ídolo? Com quais recursos? Acho que vai ajudar vocês para inspirar, sabe? Não é nada grande, não. Eu tenho um capítulozinho da minha monografia que fala isso. Que é interessante, porque é dar esse ar mitológico. Então, como que o Benjamin de Oliveira, que é uma figura que eles não conhecem, não ouviram falar, no começo da peça, no final da peça, seja uma figura, sabe? Que para ele seja tão famoso e importante quanto o Neymar. Acho que esse é o objetivo da peça, assim. Colocar essas pessoas nesse pedestal. Como que vocês vão construir isso ao longo da dramaturgia? Não é nada difícil, vocês vão conseguir, porque vocês são muito bons nisso, eu já sei disso, até pela capacidade de produção, de pesquisa que eu já percebi que vocês têm. E é isso, fazer esse final feliz. Ai, que bom que vocês estão fazendo comédia infantil juvenil, vocês não vão ter medo do final feliz, né? Às vezes, eu estava pensando isso nessa pandemia, para terminar. A gente brigou tanto com o final feliz, né? A gente brigou tanto, acho que eu fico pensando, depois desse momento de pandemia, não sei, mas eu estou achando que as pessoas vão estar precisando. Se o teatro insistir em dar final triste para as pessoas, não é o momento, eu acho. Eu acho que o momento vai ser dar finais felizes, até para as pessoas se aproximarem de novo, sabe? E aí eu vou colocar uma questão de época também, nos anos 80, por exemplo, que o Brasil tinha muita inflação, as pessoas estavam muito pobres, muito difícil. Qual teatro fazia sucesso nos anos 80? Alguém sabe? Era comédia, né? TBC tem também, né? Besterol. Besterolzão, é. Que era o Irmã Vap, que fez muito sucesso com o Marco. Era besterol, era peça para rir mesmo, rir. Não tinha nada de questionar nada, era para rir, por rir. Aí você pensa, mas eles eram alienados, idiotas, não sei o quê. Eles estavam levando as pessoas para o teatro, sabe? Criando um hábito de ver uma peça. E depois que a pessoa viu uma, ela vai ver outra. E ela cria o hábito, né? O teatro é hábito também. Se a pessoa não pensa que ela pode ir ao teatro e que isso possa ser possível, eu acho que o papel de vocês também de formação de plateia é isso, gente. É não bater na cara do público. Não que o teatro não deva bater na cara do público. Mas para esse nicho que vocês estão trabalhando de público e para esse momento que vocês vão surgir com a peça de vocês, eu acho que a última coisa que o público deve merecer é apanhar na cara. Ouvindo você falar isso, Miguel, me veio assim à mente de pensar, olhar para esse público, o tempo que a gente está vivendo, né? O quanto o teatro é importante nesse sentido. Olhar mais para quem é o seu público, né? Quando você cita aí os anos 80, esses comediantes, né? Esses besterol que estava surgindo, eles estavam querendo, não, de uma certa forma, olhando para aquele tempo. As pessoas precisam rir mais, olhando de uma forma mais íntima para o seu vizinho, vamos dizer aí, né? Agora a gente não é o momento de fazer tragédia, porque tragédia eles já estão vivendo na vida deles, é o momento de trazer outra coisa, né? E eu achei muito legal isso que você falou, citou, porque eu também estava pensando nisso. Eu falei assim, nossa, o que o teatro pode trazer, pode proporcionar no momento desse, né? Que a gente, querendo ou não, tem que ter uma consciência, né? São muitas mortes, quantas tragédias a gente não está vendo. O arroz está R$40, entendeu? Então, a inflação é pensando no dia de amanhã, na alimentação, é pensando na saúde, é pensando na educação, é pensando em tanta coisa,
por que não relaxar um pouco também através do teatro? Só que de não relaxar de uma forma descrescer, vamos viver. Não, é trazer de uma certa forma, através da comédia, através da palhaçaria, um pensamento crítico, né, que faz ele refletir, mas de uma forma diferente, sabe? Não sei se eu consegui me expressar Não, assim. você se expressou perfeitamente, Letícia. É exatamente isso mesmo. Eu acho assim, quando eu falei lá, eu vou ver a peça do Bibi Ferreira, do Teatro Renaissance e do Teatro de Grupo de Suzano, sabe? E fui de trem, entendeu? E já fui várias vezes. Fui, desci lá no Brás, peguei um trem, aí andei até uma outra estação, que eu me esqueci o nome, troquei, peguei e fui até outra estação em Suzano. Paguei R$ 4,50 porque a gente paga R$ 4,50 para fazer todas as baldeações, vocês sabem. Mas também por que eu sou esse crítico que faz isso? Porque eu venho desse lugar também, então eu não tenho esse preconceito de ir longe, porque eu venho de longe. Então, eu acho que é isso, sabe? Até essa... E aí vocês estão no cerne da questão. Porque vocês estão trabalhando palhaféricos, né? O nome já diz muito, né? O nome já coloca vocês num lugar, numa perspectiva. E aí eu penso, né? No caso de vocês, não, que eu sei que vocês vão fazer isso muito bem, tudo. Eu fico pensando assim no teatro de uma forma geral, como a Letícia pontuou, né? A gente pensa também, que teatro é esse também que ficou rodeando só no próprio umbigo, que não se comunicou com as pessoas e que levou também o teatro para esse lugar que o teatro estava antes da pandemia já, né? Com problema de público, ninguém mais quer ir ao teatro. A pessoa vai no cinema, no Cinemark do Tatuapé, e paga R$ 35 a entrada. Mas no teatro ela não paga 10. E ela compra pipoca que é mais 20, né? Gasta, a pessoa gasta. Tem gente que não tem dinheiro, mas vai lá e gasta. Aí você começa a pensar, a culpa é da pessoa, do público. Não, a gente nunca pode culpar o público. Porque eu, como jornalista, aprendi isso assim. Quem manda é o leitor. Eu, por exemplo, tenho um blog. Eu sei o que as pessoas leem. Eu sei que elas gostam. É claro que eu não vou dar para elas só a porcariada que elas gostam. Mas de vez em quando eu tenho que dar alguma coisa que elas gostam. E não só o que eu gosto. Porque é um diálogo. Teatro é comunicação. E o diálogo pressupõe que você é o seu interlocutor. Se você só se ouve, me desculpa, você não está fazendo o diálogo. Inclusive, eu não estou gostando de ficar aqui falando horas, porque eu acho que é isso, é um diálogo, entendeu? E quando você está no palco, claro, você está no palco, você não vai abrir para a plateia falar, mas a plateia fala a partir do momento que ela reage, a partir do momento que ela não gosta, a partir do momento que uma peça não vira, só vai os amigos. Você está fazendo a peça para os seus amigos ou para o público? Só te interessa os seus 10 amigos? Não, eu não estou me importando com os 10 amigos. Às vezes os 10 amigos pode odiar e a peça pode ser um sucesso de público. Não que você tenha que descer um nível, mas você nunca pode tirar o olho do público no teatro. Isso eu digo em termos estruturais, não estou dizendo vocês, não, estou dizendo do teatro brasileiro como um todo. Eu já entrevistei o Paulo Altran, eu entrevistei gente muito da antiga, Vicente Bruno. E todos eles falavam, tinha público. Mesmo até o besterol tinha público. E o teatro perde público quando? Quando ele vai para o pós-dramático, muito nos anos 90, ele quer fazer o teatro para classe. E aí o que acontece com seu tiozão, com a sua tia, minha tia Gilza, que vai lá ver a peça pós-dramática, que não entende porcaria nenhuma, nem bolhufas, e vai embora. Eu estou falando que eles estão errados? Não. O teatro tem que ter um lugar de investigação, o teatro tem que ter um lugar. Mas eu estou dizendo assim, quando você uniformiza, porque aí foi um querendo seguir o outro, porque o outro era chique, o outro era cult, né? O outro ganhava matéria na Folha de São Paulo, então vamos tentar todo mundo fazer isso. E aí todo mundo foi meio que largando o público, né? Deixando o público lá para as cucuias. E aí o público, gente, ele vai achar outra coisa que vai entreter ele. E ele sempre vai achar. Se ele quer entretenimento, ele vai achar. O que é ótimo de vocês trazem uma mensagem com entretenimento, que eu acho maravilhoso. Então, assim, eu estou dizendo agora nem para o projeto de vocês esse, mas como artistas mesmo, sabe? Assim, pensar, que eu quero comunicar? Será que eu quero comunicar mesmo com o público? E aí eu vou dizer uma coisa que é problematizando até demais, já aqui é para provocar um pouquinho, né? É isso que a gente... Então, assim, tá bom. E que, tipo assim, se você for pensar também, quem é esse teatro também que pode bater no público, sabe?
ele tem um certo recorte de classe, de status social, a gente sabe exatamente de editais que ganham, existe um certo recorte aí para esse tipo de teatro, e talvez bateram no público porque estão muito bem amparados em outros lugares. E esse ator que vive do público talvez ficou meio que fora aí. Não estou dizendo que ninguém está certo, que ninguém está errado, só estou colocando questões. E aí, pegando vocês vão falar de palhaço, periferia, negritude, né, racismo. São temas difíceis, são temas que são profundos, todo mundo que é negro aqui sabe. Primeiro, eu tenho que destacar também que eu acho muito importante vocês estarem com pessoas brancas também. Eu acho importantíssimo ter o Hugo junto de vocês. Então, acho que é importante essa integração. Acho que vocês têm que assumir isso como um grupo e ter isso muito tranquilo entre vocês, porque eu acho que é importante, sim. E eu acho que não é agora na questão dos palhaços, né? É importante que os palhaços negros tenham seu lugar e tudo, mas que também a gente não desconstrua também toda a história do circo, por exemplo, no Brasil. Estava errado? Estava errado. Não tinha palhaço preto? Não tinha. Eles não tinham destaque? Não tinha. Mas também eram artistas, eram circo, construíram uma história do circo, estava toda errada, mas porque a sociedade é errada, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado para não individualizar discursos que são estruturais. E isso eu estou conversando com vocês com muito carinho, assim, muito carinho, porque eu muitas vezes percebo que, às vezes, não é na emoção, porque são assuntos muito emotivos, são assuntos que mexem muito com a gente, aí a gente vai para a emoção, mas a gente não pode deixar de ter em norte. Pessoa é uma coisa, estrutura é outra. E uma pessoa lida de determinada estrutura pode ter uma ação contra essa própria estrutura e junto de outra estrutura. E que ninguém muda uma superestrutura sem mudar processos de pessoas. Tá? Então, assim, acho que eu me fiz entender e que vocês têm isso com muito carinho no processo. E porque quem veio da periferia, a gente sabe como é, né? Que essas crianças que vão assistir vocês, vai ter de tudo ali, né, na plateia. E com muitas histórias, e às vezes muito parecidas também, né? E que possam valorizar esses palhaços, valorizar essas questões. Dito isso, que acho que deu para entender a ideia, eu acho que vocês têm uma missão muito linda assim pela frente, que é uma missão muito educativa, em termos de educação mesmo, né? Não de catequização, mas do educar de um lugar, né, de diálogo, de trazer para essas pessoas figuras que não estão nos livros de história, né? Vocês mesmos falaram, Sérgio falou, nossa, eu não sabia do Benjamin. Que é isso, né? Você vê um poder de transformação de uma palestra, uma geração de atores de São Paulo, da juventude, já sabe que ele existe por uma palestra, por uma escolha. Olha o peso que a gente tem, cara, quando você pensa o assunto que eu vou dar, que palestra que eu vou propor, o que eu posso mudar mesmo. E vocês fazem isso Então, isso é muito importante. E aí, eu juro que a última coisa eu vou abrir para vocês e pronto. A última coisa que eu queria dizer que aí eu parabenizo o trabalho de vocês. Abordar uma temática difícil, espinhenta, tristonha, que provoca distúrbios emocionais, inclusive em mim, de uma forma positiva, de uma forma esperançosa e de uma forma você pode ter referência e pode conquistar algo. E você pode ser grande. E isso eu estou falando para elogiar você. Não estou dizendo que o outro teatro que está fazendo esse tipo de teatro, né, a parte do teatro negro que está fazendo isso, esteja errado, não está, porque também entendo que o momento é de denúncia, o momento é de colocar essas questões, mas eu também entendo e eu tenho certeza que muitos de vocês vão concordar comigo, que também o ator, aí a Jamires pode falar, a Letícia, quem mais vai atuar na peça, gente? Você também, Sérgio, vai? E Hugo também? Quem vai atuar? A gente ainda tá vendo como que vai ser, se a gente vai estar em cena também, mas tem o Matheus e o Will também, que não conseguiram. O Matheus estava no início e o Will não conseguiu estar. A gente tem mais 2 rapazes. Porque o ator que empresta seu corpo, né? Claro, é óbvio que ele tem um distanciamento, ele sabe construir personagem, ele não vai fazer um delírio psíquico de misturar com o personagem. Eu espero que sejam todos atores profissionais e consigam separar isso. Mas quando é esse teatro muito misturado com a dor própria, com o próprio umbigo ou com a própria questão, nesse caso,
ele também causa dor e sofrimento, gente, nesse ator. Então, assim, eu fico pensando, qual o sentido de ir para a cena, se você já sendo preto, pobre, periférico, fudido na vida, você vai para a cena para ser de novo preto, pobre, periférico, fudido na vida, fazer uma peça que vai te deixar com a sensação que você tem que cortar seus pulsos para ir para casa porque você vai continuar sendo preto e você não tem um fio de esperança, não tem nada, sabe, para se agarrar, nem o ator, nem o público, e essa energia que vai ficar. Então, não que esses temas não devam ser abordados, devem, cada vez mais. Mas, assim, em qual perspectiva, qual disparador poético, sabe? Vocês estão entendendo o que eu falei, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu falei coisas profundas, né? Eu acho, Miguel, que é muito. Eu tenho pensado muito nisso também, né? Eu acho que a gente está cada vez mais num momento em que algumas coisas não tem mais lugar, né? Eu lembro uma vez eu montei uma peça que era os Jogos na Hora da Sesta, que é uma peça argentina do período da ditadura, que era uma peça com um final tenebroso, assim, sabe? E uma coisa era, tipo, o papel que essa peça tinha antes da eleição, do resultado das últimas eleições, e outra coisa é o que ela é agora. Por exemplo, agora, nós como um grupo, né, a gente virou e falou, não cabe mais, tipo, não tem mais lugar para esse tipo de final na realidade que a gente vive, porque a realidade já é dura. Antes a gente fazia uma denúncia, antes a gente estava realmente falando, gente, cuidado, olha o que pode vir Olha por onde aí. pode chegar, né? Exatamente. E aí agora não cabe mais. E eu acho que com todas essas questões, com as eleições, com a pandemia do jeito que ela tá, a gente precisa desse respiro, a gente precisa de uma perspectiva, né, de sobrevivência e de ressignificação, poesia, né, do cotidiano. E eu acho que foi por isso que a gente teve essa vontade de trabalhar palhaçaria e palhaçaria de rua, né, de estar na rua com as pessoas, na periferia e tal. E eu acho que isso também, né? Uma coisa era o que essa peça ia significar se a gente não tivesse tido todo esse negócio. Outra coisa vai ser agora, né? O que vai ser a gente ir para a rua quando a gente tiver finalmente essa bendita vacina, sabe? O que vai ser poder encostar nas outras pessoas, poder não usar uma máscara, né? E usar só a máscara que a gente gosta, que é o nariz, né? Então, eu acho que é bem isso, assim. Eu acho que agora é o momento de pensar. Concordo muito com isso que você estava falando, dessas questões de como dói, né? Como às vezes a gente vê umas coisas que vão só nessa chave da dor e que são importantes, mas que na atual conjuntura só reforçam uma violência que a gente já vive cotidianamente, sem dar uma perspectiva, Me dá né? uma Para onde vamos? perspectiva, me dá uma perspectiva. Eu falo para os meninos do teatro negro, me faça uma peça de teatro negro com negros ricos, poderosos na peça, me dá outro tipo de conflito, me deixa eles serem ricos, me deixa eles usarem um terno Armani em cena, por favor. Não estou falando que não possa, não deva, mas me deixa os atores negros usarem um sapato de bico fino bem lustrado, um terno em cena também. Porque se nós não propusermos essas imagens, no caso nem a peça de vocês, são peças mais dramáticas, né? No caso, mas se a gente não propuser essas imagens e essas realidades, tem uma frase muito bonita que é que o teatro ele existe para propor novas realidades possíveis, né? Uhum. Então, se a gente do teatro não propor uma realidade possível que seja melhor que a nossa, para que a gente existe? Totalmente. Isso. Eu lembro um pouquinho, quando a gente estava falando um pouco sobre também essa construção de imaginário, de novas possibilidades, de outras perspectivas, né, que tirassem um pouco esse tampão que prende a gente, limita a gente. Eu lembro de uma fala do Matheus, né, que estava aqui no começo, mas ele estava voltando do trabalho, estava no metrô com a gente, no comecinho, o celular dele ligou. Ele falou um pouco também sobre essa importância dessa construção do imaginário, mas também muitas vezes esse imaginário ele pode ser uma outra perspectiva, né? No sentido de a gente pode colocar nesses lugares de poder, mas a gente pode construir, sei lá, um imaginário onde o coletivo se salve, sabe? O coletivo se apoia, o coletivo mude a realidade, o coletivo ele tem uma potência que ela não é desperdiçada, né? Porque a gente está vivendo esses momentos também muito de apatia, de falta de
esperança, de falta de felicidade. E aí eu acho que também pode ser, tipo, não necessariamente a gente coloca, sei lá, algum fale sobre riqueza ou poder de status, mas pode falar sobre poder de grupo, que muda essa realidade, que coloca mais equidade. Eu acho que tem várias perspectivas e acho que essa sua pergunta, essa sua provocação faz a gente pensar nesses quais seriam essas perspectivas ou o que seria importante a gente trazer nesse momento, né? E eu acho que quando você fala também o que era antes, né? O que seria essa peça antes, o que será essa peça agora, eu acho que vai mudar muita coisa, né? Porque a gente estava vivendo, mas eu acredito que esse caminho, trazendo novas perspectivas, pode ser uma coisa bem bacana, assim, né? Pode ser um caminho interessante para que a gente possa construir uma nova visão, ou uma pontinha de esperança, ou, sei lá, qualquer coisa, né, que um delírio do nosso coletivo que contamine o público, alguma coisa nesse sentido que tire um pouco também dessa coisa tenebrosa, assim, que já está tendo muita pressão, né, psicológica, e eu acho que as pessoas vão precisar disso um pouco também. Não que a gente não vá falar de coisas duras, mas também como a gente pode falar sobre elas, né, de uma forma mais leve, como você estava comentando, ou que faça fazer a risada, né. Porque eu acho que o riso ele também traz tem esse poder de reflexão, né. Quem está rindo, por que eu estou rindo, do que eu estou rindo, eu acho que a gente também pode se atentar nesse lugar. E uma matéria sua bem legal, Miguel, foi sobre o filme da Beyoncé, né, Black King, sobre aquela repórter. Peraí, tá muito baixinho. Me dá um microfone aí. Tá, também. A sua matéria sobre o Black King, sobre a repórter que questionou também, né, a Beyoncé colocar esse lugar de poder, de riqueza. E é tão absurdo você ver alguém discordar disso, né, como se isso não pudesse existir, como se isso nunca tivesse existido, né, anular essa história, assim. Então acho que a gente pode resgatar essas coisas, edificar. É uma loucura, né, essa coisa da Beyoncé, que foi a Lilia Schwartz, né, que é a editora da Companhia das Letras, que é orientadora de pesquisa de teatro, pesquisa sobre negritude da antropologia da USP, mas aí faz um texto desse. É uma loucura, uma loucura. Dá até preguiça de ter que escrever alguns textos, assim, eu já não aguento mais. Assim, eu escrevo alguns que são muito preciso escrever. Mas chega um momento que eu falo, gente, eu não aguento mais escrever. Até quando, né? Vai ter que escrever. Mas, enfim. Mas é isso. É a partir de uma perspectiva... A Beyoncé, a Beyoncé. É isso, é Beyoncé. Gente, o teatro tem que aprender com a Beyoncé, né? À toa que ela tá poderosa. Ela tá dando outra perspectiva. O que as pessoas querem. Por que a morte do Bosman foi o assunto mais comentado da história, né, do Twitter? Né? Por que Pantera Negra mexeu tanto com as pessoas? Eu acho que vai no mesmo lugar que vocês. Acho que vocês têm que ter referência isso também. Beyoncé, sabe? Pantera Negra. Mesmo que não seja no final, mas acho que tem que estar aí dentro, sabe? De vocês, assim, essas referências. Que são referências de outros lugares, de construção de outros lugares e com um pouquinho que dar, né? Dar essa imagem. Estamos no lugar de colocar imagens, né? Por isso que eu falei assim, eu entendo a denúncia e tudo, mas eu falei, me coloque uma peça, então, com o negro rico, porque até a televisão já fez isso. Não tinha novela lá Próxima Vítima, fez uma na vida, mas fez uma família de classe média negra. Por que, então, com os grupos negros me faz uma peça, sabe, teatro renaissance? Um draminha bem, sabe? Só que com atores negros, mistura negro e branco, não toca no assunto também, para ir, sabe? Para ir deixando. A minha peça, no caso, o jornalista, ele é negro porque ele é negro. Em nenhum momento isso é tocado em texto na peça. Obviamente, a escolha é sempre do jornalista para fazer o Miguel, mesmo se tiver outra montagem, eu só autorizo se for o ator que fizer o Miguel Arcanjo. Eu sempre vou deixar esse briefing que precisa ser um ator negro. Poderia até não ser também em algum momento lá no futuro, mas por enquanto tem que ser sim. E que é isso, né? Você sai da peça com uma visão que o público, talvez, que não pensa no assunto do racismo, que não está nem aí, ou que não... Com a imagem de um jornalista negro que entrevista uma atriz estrela. E isso é natural na cabeça dele. Sabe, ele vai ter isso lá na cabeça dele.
que o jornalista é negro? Se você for pegar nas novelas, quando que eles escalam um ator negro para fazer o papel do jornalista? Eu sempre falo isso. Ninguém escala um ator jornalista no cinema, na novela. Por quê? Eu tenho 17 anos de carreira, gente. Estou aí, trabalhei em todos os lugares, eu existo. A Maju agora existe também, existem sim. Mas é só provocações. Mas os outros meninos que estão caladinhos, se quiserem falar, Jamile, Letícia, Humberto. Olha, eu acredito muito nisso, que a gente tem que colocar, sim, pessoas pretas vestidas muito bem e usando dinheiro mesmo, gostando de usar dinheiro, né? Mas só que a gente vem de uma cultura de ter medo do dinheiro. As pessoas negras têm medo do dinheiro. A gente quer dar o close de, eu quero ser bonitona, dar no naipe, pá. Só que a gente tem medo do dinheiro. E quando a gente não tiver esse lance de não ter mais medo do dinheiro, de querer ter, não, eu quero ter dinheiro mesmo. Vai dar costas para a comunidade. Não, eu quero ter meu dinheiro, eu quero comer bem, eu quero me exercitar, eu quero ter uma vida mental boa. E para ter uma vida mental boa, eu preciso de dinheiro para pagar minha terapeuta. Não é de graça. É assim, tem até de graça, mas é muito difícil isso chegar até mim. Preciso ter uma saúde pública boa para mim. Então, não tenho dinheiro para ter saúde pública. Então, vou ter que pagar. E acho que é por isso muitos grupos ainda fazem essa questão da pobreza, de só relatar essas partes que só a tristeza, porque ainda tem muito medo de gostar do dinheiro, ainda tem muito medo de falar sobre, não, temos sim, tem importância de ter o poder, o dinheiro e tudo mais. Acho que falta muito isso. Eu vim aprender isso agora com 25 anos, eu tenho 26 agora, sabe? Tipo, há um ano atrás que eu vim entender que não, eu gosto de dinheiro, eu posso ter esse dinheiro e eu não tudo que venho antes de mim, não vou dar as costas. É isso, por isso que eu acho que é muito dificultoso para muitas pessoas ainda falar sobre isso, sobre ter o dinheiro e tudo mais, né? Falar sobre as alegrias de ser uma pessoa, que além de ser negra, a gente é uma pessoa. Isso, Jamile. Eu faço uma peça de casal, você e um outro ator de peça romântica, uma comédia romântica, de uma menina que se apaixona. Por que é negado esse lugar para uma atriz negra no palco? Sabe, eu fico pensando nisso. Eu também acredito, só complementando um pouquinho o que a Jamile falou, também acredito que a gente tem que ter esses lugares, né? O negro sendo médico, o negro fazendo o papel de jornalista, advogado, por que não? Né? Mas acredito que esse medo do dinheiro é uma coisa que foi colocada de uma certa forma, né? Quando o negro ele é abordado no meio da rua, quando ele tem que sair de casa com o seu RG, porque ele precisa provar que ele tem uma identidade dentro da sociedade, né? Então, vem de um lugar, né? Não sei se eu posso dizer cultural, que acabou sendo ensinado ao longo desses anos e que agora nós precisamos tentar mudar essa realidade, né? De que não, os negros eles podem frequentar qualquer tipo de lugar. Ele pode ter qualquer tipo de coisa, ele pode ter uma casa boa, ele pode comer bem, ele pode sair, ele pode ir pagar o melhor vinho. Então, esse tipo de lugares a gente precisa mostrar. E muitas vezes, né, você falou um pouco da TV, a TV ela mostra aquele lugar. Hoje em dia a gente consegue ver um papel de um advogado, de um jornalista, beleza, mas a gente ainda vê negros fazendo o papel de empregado, claro, fazendo papel de peão, de obra. A gente não vê naqueles lugares de o mocinho da história. Ainda a gente não vê, tem que ser aquele estereótipo, né? E a TV vende muito bem isso, de uma certa forma. Ela consegue mexer com esse imaginário, né, das pessoas. As pessoas estão ali, estão vendo, né? É que nem essas séries assim que às vezes eu vejo minhas irmãs assistindo, aquela coisa de são adolescentes, é aquele glamour, aquele cabelo, sabe? Aquela coisa branca, de como ser magro é bonito, é legal, sabe essas coisas. Então, eles vendem muito bem, né? Aí vai também aquilo, né? Você acabar
dentro da sua casa, né? Quando eu cito minhas irmãs, é tentar fazer com que elas enxerguem o que não tá legal ali, né? Mas não sei como que é em todas as casas, como que isso é feito, né? Felizmente. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É o que tanto a Jamile quanto a Letícia falaram, assim, a Jamile colocou medo do dinheiro, a Letícia também, né? Esses mesmos estereótipos sociais associados à riqueza, a poder, porque não é que a gente acha que é lindo ser rico e ter pobre. Não é isso. O mundo é capitalista, gente. Não adianta. O socialismo, infelizmente, eu adoraria que o mundo fosse socialista, que todo mundo tivesse a mesma casa, e todo mundo tivesse uma vida tranquila. Mas não funcionou por enquanto, não parece que vai funcionar tão cedo, e a realidade é essa. É capitalista. E a gente tem que... Aí, quando eu entendo quando a Jamile fala, não ter medo de dinheiro, se a realidade é capitalista, e se os periféricos já ficarem só reforçando o signo de ser periférico da periferia, sem lembrar que ele pode alcançar algo maior, que é lindo que a peça de vocês coloca, é exatamente isso, você pode, né, se tornar um grande palhaço histórico do Brasil, se não existe essa possibilidade, sabe, você tem que ter essa possibilidade. E em termos de construção imagética, porque se a televisão já é racista, se as séries já são racistas na sua maioria, por que não, gente? Tem séries que a Netflix está dando um baile, viu, na televisão. Por isso que está falindo com a televisão, é bem feito. Vocês viram Sex Education? Sim. Assistiram todo mundo aí, Sex Sim, Education? Não é? O menino é... Hã? Mais ou menos. Eu Eu também. Tigre, enfim. E tem os meninos negros brancos que estão lá na série, são protagonistas igual, né? No Sex Education tem um menino que ele é gay, olha, não tá nem aí, e aí fala pra família também. Então, assim, e na série, e que é lindo, mostra tranquilamente, assim. E você vê que tá anos-luz da televisão, fica pensando se dá um beijo gay ou não dá um beijo gay. Tanto essa mistura étnica quanto de gênero, sexualidade, você vê que a Netflix já tá mais a anos-luz assim, do que a televisão aberta, no caso, no Brasil. Aí eu pergunto para o teatro, por que o teatro não cria coisas melhores, então? Não briga tanto os artistas que querem um mundo melhor, que quer construir um mundo melhor? Aí você vai lá ver a peça, o negro na peça, o que ele está? Sofrendo. Que ele está tomando tiro da polícia. Já acontece isso na realidade, gente. Você não precisa ir para a periferia contar para esses meninos que a polícia vai bater neles, que eles vão tomar enquadro. Sabe? Talvez o papel do teatro seja mostrar para eles que a partir daquele momento, daquele enquadro, ele pode ter alguma outra coisa. E como que ele chega nessa outra coisa? Eu não sei. E aqui não é para vocês, é para nossa geração. Temos que criar outras dramaturgias, sabe? E outras possibilidades para que as pessoas comecem a enxergar. Né? É muito louco isso. Se a pessoa também olha para um negro e pensa assim, ele é um empregado, ele é o meu porteiro e não acha nunca. Se tá eu andando, eu e o Hugo, por exemplo, em Higienópolis, eu tô de chinela havaiana, de camiseta e shortão, né? Aquele shortão bem da perifa, que a gente sabe qual que é. E eu vou tomar talvez mais enquadro que o Hugo, na cabeça do policial. O Hugo é um morador rico de Higienópolis, que pode nem ser, entendeu? Pode ser um menino pobre também da periferia que deu azar de nascer louro. E eu estou de chinelo e você enquadrado. Mas por que esse policial, que às vezes pode até ser negro, também pensa isso? Porque ele foi vendo esses signos. Ele só viu essas pessoas, esses papéis. Então, por que o teatro não começa a mudar isso? Justamente o teatro que está brigando contra o racismo, que está querendo mudar. Essa é uma proposta que eu estou fazendo assim, para a nossa geração. E todos os grupos negros que eu estou conversando, eu tenho falado isso. E muitos falam assim, nossa, é mesmo. É mesmo, né? Não é que a gente não vai falar das nossas dores, mas a gente tem que ver saídas, inclusive, como a Jamile falou, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um carro, eu quero poder comprar minha casa, eu quero poder pagar um plano de saúde, eu quero poder pagar minha psicóloga, por que eu não posso querer essa vida de classe média? E não tem que ter vergonha mesmo, quem veio da periferia, quem é negro, quem nasceu pobre, não tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha de alguma coisa são os donos das capitanias hereditárias e das fazendas, né? E os filhos deles. A gente tem que ter vergonha. Eu não tenho.
E essa foi a parte 2 da nossa conversa com Miguel Arcanjo. Na semana que vem a gente vai mostrar a nossa conversa com Maurício Tizumba, ator, diretor, músico, palhaço e um monte de coisa muito legal. Então não deixem de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e até semana que vem.